Gente, e aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque tem gente que pediu pra mim gravar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Eu não faço esse tipo de vídeo porque eu acho assim um pouco, sei lá, nem sempre tem muita novidade pra mostrar. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Agora são 10h30 da manhã. Eu já me arrumei, eu vou sair porque eu tenho que pagar umas contas, mas aí eu vou mostrar pra vocês como eu organizo e como se paga contas aqui no Japão, tá? Eu já falei no Snap que eu tava montando um organizador de contas que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, essas contas são as contas que eu pago nas lojas de conveniências, mas é claro que existe o sistema de débito automático, tá? Eu faço assim porque pra mim é melhor, porque bate mais as datas de pagamento e vencimento. Então eu deixo assim preso na geladeira, já com o dinheiro certinho, quando eu for pagar eu já pego. Aí eu pego as contas assim mesmo e coloco aqui. Esse daqui é o prendedor que eu mostrei lá no Snap, que eu mostrei a busca dele lá, que eu comprei no Recon Shop. E é legal que ele já tem um imã, então daí eu prendo a conta com o dinheiro respectivo. E daí eu pego assim mesmo, ó, por exemplo, esse aqui é cartão de crédito, esse daqui é conta de, luz, e esse aqui é conta de gás. Pra quem não sabe, o gás aqui a gente é encanado, então a gente paga assim por mês. Então daí eu vou colocar nessa bolsinha aqui. Coloquei aqui nessa bolsinha com os prendedores mesmo, porque eu não gosto de me perder. Lá vocês vão ver, o Ryan fica correndo pra lá e pra cá, então eu tenho que ficar o máximo organizada possível. Então eu coloquei aqui nessa bolsinha e vou levar assim na minha bolsa. Então vamos lá? Eu tô aqui embaixo, eu vim jogar o lixo, porque amanhã é o dia do lixo, então eu jogo sempre um dia antes. E aí vamos jogar aqui, ó, o bebê já abriu aqui pra mim. Eu coloco aqui, hoje é o dia de lixo queimável. Já mostrei no outro vídeo como que é o lixo daqui, ó. Mais ou menos a tabelinha aqui, né? E hoje eu posso jogar lixos queimáveis. Então agora a gente vai pegar a nossa bike móvel e vamos pagar as contas. Eu deixo a minha bicicleta aqui, ó. Sempre deixo ela com capa. E acho que já tem alguém aqui. Vamos ver. Uou! Ele entra antes de eu tirar a capa, ele já entra aqui, ó. Então vamos tirar, vou tirar aqui. O Brian já tá pronto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a trava da bicicleta, como se fosse uma cadeirinha de carro mesmo. E a chave da bicicleta aqui. Bom, se vocês quiserem eu posso gravar em outro vídeo um tour pela minha bicicleta. Ela é a bateria, eu já mostrei lá no Snap. Aí se vocês quiserem mais detalhes eu mostro outro dia, tá? Então, bora lá, né? Olha, tô tomando café da manhã atrasado. Uma loja de conveniência chamada Family Mart. Aqui eles recebem contas, então a gente pode pagar a qualquer hora tranquilamente. E vamos lá. Bom, agora vocês vão ver a criança, porque ele não para. E aí por isso que eu falei que eu tenho que ser organizada, porque ele entra com tudo e sai correndo. Então eu tenho que ser rápida. Vou desligar aqui a bicicleta e travar pra depois liberar ele, porque ele tem que liberar ele por último, porque isso aqui é in the flash. Vamos então? Fica bonzinho? Vamos. Gente, eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem como é o Combini, mais ou menos. Aqui a parte de perfumaria. Tem bastante cosméticos, tanto de homem pra mulher, ó. Aqui tem parte de pet. Ó.
Aqui tem umas coisas de, ó, lavar roupa, produto de limpeza. Aqui tem coisas descartáveis, pratinhos. A parte de pilha, carregadores, que isso não pode faltar, né, em loja de 24 horas. Isqueiros. Aqui a parte de higiene é necessária, né? Tem bastante coisa, máscaras, que os japoneses usam muito máscaras. Aqui tem uma pequena farmacinha onde tem remédios assim analgésicos, coisas pra garganta, tixo, que são lenços de papel e papel toalha. Aqui são os cartões pré-pagos. Tem Amazon japonês, Rakuten, que é um site muito conhecido também japonês, PlayStation, Visa, que é o cartão Visa pré-pago, tem Nintendo, tem vários outros cartões pré-pago do Google Play. E, ó, toda essa parte de lamen instantâneo. Aqui temos algumas bebidas mais, assim, chiques, bebidas alcoólicas, saquê. Aqui a parte de cozinha, onde tem mantimentos, assim, ó, tem farinha, açúcar, tem enlatados, comidas instantâneas, ó, esse arroz, por exemplo, esse arroz, ele é só colocar no micro-ondas que ele tá prontinho, já tá cozido, tá bem feitinho, né, filho? Já pegou alguma... Ah, meu Deus, ó, já pegou um carro e um chocolate. Esse chocolate é maravilhoso. Aqui também continuamos com as partes dos temperos. E aqui tem a parte de papelaria, onde tem canetas, papéis, cadernos, envelopes, coisas assim, ó. Tem cueca, camisetas. Aqui tem até camisa social para emergência, gravata, deixa eu ver, meias. Aqui a parte de banho, ó. Tem bastante coisa para banho, toalha. Olha, aqui tem a parte de energéticos e vitaminas. Temos a parte de revistas. E aqui do lado tem sorvetes. Está chegando o verão. Aqui tudo isso aqui é bebida. Olha. Tudo isso aqui é bebida, água, refrigerante, chá. Até aqui que são as alcoólicas, ó. Tem cervejas e aí vai. Aqui nós temos um pouco de alimentos congelados. Olha aí. Ó, tem esses copos que são com gelo. Só gelo para você colocar, fazer um café. Ali tem outros drinks já prontos. Aqui a parte de chás, bebidas em geral e comidas frescas. Comidas para esquentar. De pães. E tem mais sorvete aqui, ó. Aqui nós temos os doces gostosos, maravilhosos. Chocolates, salgadinhos, besteirinhas. Aqui também, ó. Essa é uma linha de produtos da loja mesmo. Essa loja, ela tem a própria linha de produtos. E vamos pagar as contas. Gente, assim simplifica salgados, coisinhas pra comer assim na hora bem quentinho. Nossa, não dá pra fazer nada com ele, gente, que coisa horrível. Não deu pra gravar mostrando pra vocês como que se paga as contas, mas vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, eu dei lá pra mulher pagar as contas e daí ela pagou, ela carimbou, recebeu o pagamento e me deu assim, grampeadinho. E faltou uma também que já venceu, passou da data, vou ter que esperar chegar a segunda via. Eu tô ensinando ele a jogar no lixo certinho, isso mesmo, aí mesmo. Isso, não pode jogar em qualquer lugar. Porque ele tem mania de jogar os lixos ou no meu bolso, ou na bicicleta, ou em qualquer lugar que ele acha que pode segurar o lixo, ele deixa lá. E eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês também, aqui nos combines tem essa parte aqui, ó, que é de, aqui tem onde passa fax, tem máquina de cópias pra tirar cópias e também tem ATM, que é o caixa eletrônico que atende a vários bancos dessa região aqui. Ó, bebê, tá? Agora eu preciso ir na farmácia comprar fralda e algumas coisinhas e daí eu vou mostrar pra vocês como que é a farmácia, tá bom? Aqui no Japão, agora, está sendo um feriado. Nós estamos no feriado. Então, é bem mais movimentado que o normal. Mas vou mostrar aqui pra vocês a faixa de pedestre no trânsito. É muito certinho. Tranquilo. Ali, ó, esverdeou. E agora nós vamos passar aqui.
Farmácia, ali é a conveniência, aqui a farmácia fica na frente. Então nós vamos lá agora. Tá tendo um monte de coisa, ó, por conta do feriado, tem bastante gente, bastante eventos pra criança. Olha, gente, eu já mostrei lá no Snap, mas aqui bastante coisas ficam pra fora, tranquilo, ninguém mexe em nada. Vamos entrar aqui na farmácia. Olha só, fraldinha para o bebê. Ainda usa fralda essa criança. E eu gosto desta aqui. Olha só, do Ampaman, essa que ele usa. E vamos comprar também o lencinho umedecido de limpar bumbum, que aqui é chamado de Shirifuki. Ou Shirifuki, vamos ver se eu acho de outra marca. Ele sai correndo e eu fico doida com medo de perder ele e não dá. Ele só para quando pega uma bala. Ai, já tô de cabelo em pé. Muita gente me pergunta por que eu não faço daily vlog. Por quê? Porque simplesmente o meu filho tem alguma coisa dentro da cabeça dele que ele não para. Então eu não consigo me concentrar na gravação e eu fico preocupada porque ele sai correndo como se fosse órfão, como se não tivesse pai, mãe, se não tivesse ninguém na vida, ele sai correndo e se deixar ele vai até o Brasil sozinho. Então é por isso que eu não faço muito daily vlog, porque eu tenho que ficar segurando meu celular é gigantesco, porque como vocês já sabem, eu estou sem computador e não dá pra gravar com a GoPro porque tem que editar no computador. Então eu gravo tudo no celular por enquanto. E é muito, muito grande, é pesado pra ficar carregando. E eu tenho medo de derrubar e quebrar, porque eu sou ótima em derrubar celular, né? Vocês sabem também. Quem me acompanha no Snapchat sabe que eu já quebrei meu celular um monte de vezes. Na mesma semana que eu peguei o novo, eu já quebrei. Então é por isso que eu não faço daily vlogs, gente, tá? Mas eu vou tentar, né? Vou me esforçar. A gente tá aqui saindo da farmácia e nós vamos agora para um parque, que eu tenho que gravar umas imagens pro vídeo do projeto, mas eu mostro pra vocês também, tá? Tão perto, mas nem tão longe de onde eu moro. E aí eu fico revezando, né, gente, pra ele não enjoar, porque criança enjoa fácil, né, e a mesmice também é ruim pra eles. Então eu dou uma revezada nos parques. Então, vamos subir aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, estou aqui tomando um solzinho e o Ryan tá brincando ali. Olha lá ele.
E aí eu achei apropriado para conversar com vocês sobre um assunto um pouco delicado. Vou aproveitar para colocar aqui nesse vídeo e contar para vocês, aproveitando já, e contar o que aconteceu sobre a creche, porque teve gente que ficou curioso, teve gente que ficou perguntando e eu não falei sobre isso. Para quem não sabe, lá no Snapchat eu falo um pouco mais da minha vida pessoal, do meu dia a dia, mais do que aqui no YouTube. Então lá o pessoal ficou perguntando por quê? Porque eu falei que ia colocar o bebê na creche, eu mostrei as preparações, as cerimônias que teve, tudo mostrei lá no Snapchat. Então aqui eu vim responder porque teve gente que ficou perguntando, e como eu falo bastante sobre o Japão, eu sempre faço vídeo informativo sobre o que acontece no Japão. Gente, se o vento estiver atrapalhando esse vídeo, eu prometo que eu não posto. Mas se eu postar é porque está razoável. Eu tô aqui com um foninho, acho que vai ajudar um pouco a segurar o barulho do vento. Mas então, como eu faço vídeos falando coisas do Japão, às vezes eu faço vídeos informativos, eu acho que de alguma forma, se eu compartilhar aqui com vocês, pode ajudar. Ou então fica aí com uma curiosidade do que ainda pode acontecer no Japão, do que o Japão não é 100% perfeito e nem, sei lá, vai do que cada um pensar. Mas eu falei que ia compartilhar, então eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu com ele. Bem na hora que eu resolvi gravar, o vento aumentou. Eu mudei para essa cidade que eu estou há pouco tempo, um pouco mais de um ano, 1 ano e 2 meses, para ser bem precisa. E eu fiquei, desde quando eu mudei, eu já tinha a intenção de colocar ele na creche, porque eu queria trabalhar para ajudar em casa, tudo, porque aqui no Japão, vocês já sabem, o custo de vida é um pouco alto e só um trabalhando é complicado, então para ter um alívio, assim... Valeu, vento! Uhul! Enfim, a minha intenção maior era trabalhar, e só por isso, porque eu sempre tive problema, assim, eu sempre fui, como que se diz... Eu sou traumatizada com esse negócio de escola, a minha filha não se adaptou na creche japonesa da primeira vez, então eu tenho essa coisa assim. Na verdade, acho que eu sou impressionada, porque se eu vejo algum vídeo de acidente, se eu vejo notícia ruim, eu fico impressionada e eu fico achando que vai acontecer alguma coisa ruim, sei lá. Então eu tô aprendendo a mudar isso também em mim. Então eu decidi que eu ia colocar ele na creche quando eu mudasse para essa cidade. Só que aqui as creches são muito lotadas, tem muito brasileiro, tem muita criança. Então eu fiquei 1 ano esperando a vaga na creche sair, exatamente 1 ano. E aí saiu, finalmente saiu, eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. Eu compartilhei com amigos mais próximos. Eu tava animada, assim, eu tava um pouco liberta daquele medo, receio de deixar ele na creche, mas tava enfrentando, sabe? Então, quem viu lá no Snapchat sabe que eu tava enfrentando. Não tava sendo fácil, mas mesmo assim eu achei que eu ia conseguir. Então, eu fiz todos os preparativos, eu comprei muita coisa que a creche pediu para comprar, material, uniforme, bolsinha, sapatinho, um monte de coisa que eles pedem. E eu iria fazer um vídeo mostrando tudo para vocês, mas eu queria que a entrada, o ingresso dele na creche se concretizasse para depois eu falar mais detalhes. Então, resumindo, contando para vocês, ele foi o primeiro dia. Eu fiz snap na volta, que eu fui lá, deixei ele, eram 8 horas da manhã. E eu fiz snaps na volta falando que eu tava com o coração apertado, que eu tava um pouco tensa, tava triste, mas eu tinha deixado ele lá, iria buscar ele ao meio-dia. E aí eu cheguei em casa, eu tava triste, sei lá, eu tava com o coração apertado de verdade mesmo. E fui fazer umas coisas em casa e eu ia pagar umas contas também no banco, mas aí eu resolvi lavar a louça, resolvi tomar um café da manhã mais reforçado, que eu levantei cedo, eu não consegui nem comer de tanta ansiedade de deixar ele na creche, não sabia o que ia acontecer, tava nervosa. Aí eu tomei um café da manhã, tudo, coloquei roupas pra lavar, fiz algumas coisas em casa e aí eu fui lavar a louça. Isso era tipo 9h40 mais ou menos. E aí eu fui lavar a louça, eu tava com o coração apertado, tava chorando, fui recolher lixo, tô lembrando. Fui recolher o lixo que tava lá na casa pra mim descer, levar o lixo. Desci e levei o lixo chorando. Não sei porquê eu fiz isso chorando. Eu tinha até um tiozinho que tava fazendo a reforma de um apartamento, ele ficou olhando assustado pra mim, porque eu tava chorando.
E fiquei chorando esse tempo todo até umas 10 para as 10, mais ou menos. E aí eu falei, vou terminar de lavar a louça e vou lá na porta da creche, que eu tô com o coração muito apertado. Eu vou lá ver se tá tudo bem, vou ficar olhando escondida. Porque a professora da creche tinha dito que não era pra mim ficar lá. Na verdade, eu queria ficar das 8 às 10, pra ele se adaptar, né? Pra ele ver que eu não tava largando ele. Mas ela não quis deixar, ela falou que era pra mim deixar ele sozinho, avisar que eu ia embora e dar tchau. Mas eu queria ficar com ele um tempinho e mesmo assim não deu. Então eu falei, eu vou lá no portão olhar de fora pra ver se tá tudo bem, né? Então eu falei, vou terminar de lavar a louça. Faltava 10 para as 10 mais ou menos. E assim que eu terminei de lavar a louça, eu acho que era 10 horas, se eu não me engano. Começou a bater na porta. Alguém começou a bater na porta, sabe? E aí eu achei estranho, porque não existe, assim, japonês é muito educado, sabe? Ninguém fica batendo desgovernadamente na porta. E mesmo que fosse o correio, sabe? Carteiro, vendedor, cobrança, qualquer coisa, ninguém ia ficar batendo, dando pancada. Pá, 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 pá. E daí eu fiquei assustada, eu fui ver, olhei no olho mágico ali na porta, não tinha ninguém. Falei, que é isso? E continuou batendo. A hora que eu abri, era o meu filho. E ele tava todo branco, gelado. E aí eu fiquei olhando assim, falei, sabe, eu não entendi o que ele tava fazendo ali. E daí eu desci 2 escadas abaixo, olhei lá embaixo pra ver, assim, se alguém tinha trazido ele em casa. Fui ver tudo e ele veio sozinho da creche pra casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouco depois, já faz um tempo isso, já faz um mês mais ou menos, porque eu queria ter essa calma pra contar pra vocês, porque eu tava muito impressionada, tava muito traumatizada, tava chateada e eu não ia conseguir explicar isso com calma, eu ia passar muita coisa ruim pra vocês e principalmente pra quem ainda vai colocar seu filho na creche aqui no Japão. Eu não quero passar trauma pra ninguém. Mas enfim, né, ele veio sozinho da creche, fugiu da creche, né? E aí na hora eu comecei a chorar, minhas pernas começaram a tremer e começou a passar na minha cabeça todo o perigo que ele correu na rua, porque 1 quilômetro, depois eu medi, porque era 1 quilômetro mesmo. No trajeto pra escola, ele passa por uma ponte, ele passa por ciclovias, rodovias expressas, que tem uma descida de uma escada. Eu não vou mostrar o trajeto para vocês por uma questão de privacidade. Esse vídeo, a gente coloca vídeo no YouTube, o negócio é mundial, todo mundo vê e, sei lá, por uma questão de privacidade e segurança, eu não vou mostrar o trajeto todo da creche, da minha casa até a creche. Mas tem uma descida que dá direto para uma via expressa, que aqui no Japão se diz Kosoko. E tem a ponte que eu medi junto com meu pai e lá passa uma criança, cai, é perigoso cair da ponte, passa a cabeça, o corpo inteiro de uma criança. E também tem barrancos, não é barrancos, como é que eu posso dizer pra vocês? Tipo uns penhasquinhos que ele poderia ter caído, fora que ele poderia ter desviado, se perdido, porque ele só foi na creche 2 vezes e ele voltou, sei lá, com um anjo dele que guiou ele, porque ele foi só 2 vezes até a creche, então ele decorou muito bem o caminho, mas ele poderia ter se perdido, ele teve que atravessar a rua, ele poderia ser atropelado, ele poderia ter sido raptado. O Japão é um lugar seguro, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Tem muito doido por aí, isso não é só no Japão, em qualquer lugar do mundo tem. Então ele poderia ser raptado, ele poderia ter acontecido 1000 coisas, e na hora que eu vi ele, que eu comprovei que ele estava sozinho mesmo, que ninguém trouxe ele, eu fiquei desesperada, eu comecei a pensar no que ele poderia ter acontecido, comecei a chorar. E eu não conseguia fazer nada, eu tava tremendo. Então daí o pai dele pegou e ligou pra creche, porque eu falei, eu não vou conseguir ligar, né? Ele ligou pra creche e falou, oi, tudo bem? Eu queria saber como é que meu filho tá, né? Tô preocupada, assim, só queria saber, né? E aí a creche pegou e falou assim, demorou um pouquinho e pegou e falou assim, só um momento, a gente liga daqui a pouco. Ele já pegou e falou assim, coloca o sapato e vamos, porque ele falou, vamos indo, né? Aí a gente pegou e foi indo a pé, e aí ele falou, pega o mede no aplicativo, quantos metros tem, tudo, né? E aí eu medi tudo, e o tempo também que a gente levou pra chegar lá. E chegando assim, 1 quadra antes da creche, já tinham várias professoras no quarteirão todo, procurando por ele, porque elas notaram a falta dele depois que a gente ligou,
né? E aí elas já estavam procurando. E nisso a gente já tava furioso, sabe? A gente já tava com muita raiva, eu tava chocado ao mesmo tempo, porque é uma coisa que a gente não espera de verdade. É uma coisa que eu nunca vi acontecer aqui no Japão, nunca ouvi falar. E aí, chegando lá, elas estavam procurando por toda a redondeza e aí ele pegou e falou assim, ó, chama a diretora. A professora, ele não quis nem olhar para a cara da professora responsável dele, porque ela chegou falando o que aconteceu. E ele não quis nem olhar para a cara dela, ele só falou, chama a diretora. Aí a diretora demorou uns 5 minutos para chegar e aí ela pediu desculpa. Ela pediu desculpas assim bem friamente, sabe? A gente não via que ela tava chocada, que ela tava triste, que ela tava... Sei lá, a gente não via sentimento nenhum. Ela pediu desculpas assim, como se fosse obrigação. E isso me deixou mais irada, que eu fiquei mais nervosa. Que, na verdade, é a vida do meu filho, sabe? Ele podia ter morrido. Pra ser bem realista, ele podia ter morrido, podia ter acontecido muita coisa. Deus protegeu, mas podia ter acontecido. E aí ele ficou muito nervoso, ele falou um monte de coisa lá. Ele falou, que tipo de cuidados que você tem? A criança vai embora para casa sozinha, ele atravessou ruas, ele correu riscos e perigos. E aí ela só pediu desculpa bem simples, eu não via desculpas sinceras nela. Então aí ela pegou e falou que ia tomar providências, que ia colocar cadeado, que ela sinceramente não sabia explicar o que tinha acontecido, que as professoras estavam olhando e que ele não tinha saído pelo portão da frente, porque senão alguém teria visto. Isso é o que eu penso disso, sabe? Não importa por onde ele saiu. O que importa é que se ele saiu é porque ele não estava sendo monitorado. Se ele chegou a sair, se ele chegou até em casa, que ele andou 1 quilômetro com as perninhas dele, que é pequenininho, ele demorou. Nós adultos, foram 12 minutos a pé andando rápido, assim, razoável. Então uma criança demoraria muito mais. Então eu acho que se ele chegou em casa, a gente ligou e eles não tinham notado ainda, ele estava muito tempo sem cuidados, ele estava solto, ele estava largado, eu não sei o que aconteceu, são perguntas que vão ficar na minha cabeça, infelizmente é muito triste, sabe, porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei como foi, eu fico imaginando e elas não sabem explicar o que aconteceu, a gente não sabe nem quanto tempo ele ficou na rua, depois elas tentaram falar alguma coisa assim, porque a gente disse que ia entrar na justiça, disse que ia processar tudo, mas elas tentaram dar uma desculpa que não bateu, porque ele chegou em casa 10h01, nós ligamos pra lá 10h04, 10h05 mais ou menos. E elas falaram umas coisas que não bateu, assim, como é que se diz? Elas fizeram um roteiro lá, um regresso da rotina do que aconteceu e não bateu. E eu contestei, eu filmei tudo, só que como a câmera estava escondida, só tem o áudio. Então, assim, enfim, né, aconteceu. Eu fiquei traumatizada, eu resolvi tirar ele da creche no dia seguinte. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, assim, o que vocês fariam, se vocês acham que vocês dariam a segunda chance, vocês teriam coragem de deixar seu filho lá no dia seguinte, mesmo que tenha sido 1 ano de espera, sabe? Eu acho que não vale a pena eu correr esse risco. Mesmo que elas digam que vai deixar uma professora do lado dele o tempo inteiro, eu não ia mais confiar, então eu resolvi tirar ele no dia seguinte. Eu perdi a confiança, eu já tava com medo, eu já tinha compartilhado no Snap que eu sou uma pessoa bem impressionada e traumatizada, então já tava com medo e aí depois eu fiquei muito mais paranoica. Enfim, foi exatamente por isso que eu tirei ele no segundo dia. Eu nunca ouvi falar, depois eu conversei com a diretora geral e a tradutora da prefeitura e aí ela me falou que já houve um caso que aconteceu na mesma escola, só que era uma criança de 5 anos, não uma de 3. E depois eu gravei tudo, porque a gente falou que ia entrar na justiça, que ia processar a escola. Só que é um processo muito longo, é uma coisa meio complicada e eu não tenho assim ainda uma coisa concreta para trazer aqui para vocês. Não sei ainda o que vai dar nisso, mas eu queria só compartilhar com vocês porque que eu tirei ele da creche no primeiro dia e porque ele não está indo. Eu resolvi criar um ambiente em casa para fazer atividades com ele, para suprir as necessidades que ele tenha de ir para uma escola, para uma creche. Que sim, eu acho necessário, a criança não pode ficar em casa ou só com a mãe, ela precisa ter convivência com outras crianças, ela precisa ter atividades. E então eu estou tentando suprir isso em casa. Sinceramente eu não sei de onde eu vou tirar coragem, forças para superar isso e colocar ele numa creche de novo. Mas eu sei que ele vai ter que ir e aí eu vou procurar outra escola que seja perto também.
E daí eu vou ser um pouco mais rígida. E o que eu tenho pra dizer pra vocês que vão colocar ainda seus filhos é que assim, o Japão é confiável, o Japão é legal. Eu só vi isso comigo mesmo e ouvi falar de uma pessoa que a tradutora falou, mas isso não é comum, pode acontecer. E eu só acho assim, que o que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, não pense que vai ser assim sempre com todo mundo, ou que vai acontecer, que pode acontecer, não. Mas certifique-se, sabe? Só ouvir falar bem não basta. Porque eu escutei falar muito bem dessa creche, então eu confiei. Então só ouvir falar bem não basta. Então se você for colocar seu filho, exija ficar lá 1, 2 horas no primeiro dia. Nem que for uma semana, você leva só meio período. Acompanhe de perto, sabe? De pertinho mesmo, todo o processo, período de adaptação do seu filho. Só deixe ele lá 100% confiável quando você tiver a certeza que ele realmente se adaptou à creche. Porque fazer uma coisa que eu fiz, de confiar, eu acho que a gente não deve confiar em ninguém, em nada. E quando se trata do filho da gente, a gente tem que ter segurança total. Eu fiz o vídeo sobre mães solteiras após ter acontecido isso e foi por isso que várias vezes eu repeti que a gente tem que ter segurança e tem que ter certeza de tudo quando se trata do filho da gente. Eu confiei porque realmente em muitas coisas aqui do Japão eu confio e eu não esperava mesmo. Só que isso foi um aprendizado. Eu agradeço a Deus por ter protegido meu filho, graças a Deus não aconteceu nada. Exatamente por não ter acontecido nada, eu quero tirar um aprendizado muito grande e é isso que eu quero passar pra vocês. Então, fica assim a minha dica, meu conselho para quem vai colocar seu filho na creche. Acompanhe o máximo a adaptação e não confie 100% nunca, jamais. Eu já tô bem sobre isso, como eu disse, eu estou suprindo as necessidades do meu filho em casa, tentando pelo menos, espero estar conseguindo. E volto a contar pra vocês, assim, se eu for colocar ele em outra creche ou o que for acontecendo. Se vocês quiserem saber, eu volto a contar pra vocês. Isso aconteceu, mas que eu saiba, não é normal aqui no Japão, nunca ouvi falar muito disso. Mas se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que vocês fariam, se vocês fariam diferente de mim, se vocês fariam igual a mim, ou sua opinião sobre o que aconteceu, não sei. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Acho que por conta desse nosso papo o vídeo ficou um pouco longo, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse pequeno passeiozinho de hoje e desse nosso papo de agora. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!